falando de poder judiciário porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, disse que os demais ministros estão resistindo à criação de uma comissão para elaborar um código de conduta para os magistrados. A apuração é da coluna da Manuela Alcântara e a gente tem mais informações em metrópolis.com e a gente vai ler juntos aqui. Antes, imagens do ministro Edson Fachin para você se lembrar da carinha dele. E a gente vai ler juntos agora a matéria da Manuela Alcântara. Essa história do Código de Conduta é antiga, né? A gente já fala sobre isso há bastante tempo aqui e tem mesmo, dá para perceber a resistência de outros ministros. Lembra lá na abertura dos trabalhos depois do recesso? O ministro Edson Fachin fez todo um discurso sobre a importância do Código de Conduta e essa discussão surge depois do relacionamento do Dias Toffoli com o Daniel Worcaro, com o Banco Master, através do Resort Itanhaém principalmente, e também, claro, do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, o contrato ali de 3 anos, de 130 milhões de reais com o Banco Master, com o Daniel Worcaro. E no caso do Dias Toffoli, ele era o relator do caso, tanto que ele deixou, depois de tanto sangrar essa história, ele deixou a relatoria e o sorteado da vez foi o ministro André Mendonça, que não é só relator do caso do Banco Master no Supremo, mas também é relator da farra do INSS. Aí, na abertura dos trabalhos, o ministro Edson Fachin faz esse discurso sobre a importância do Código de Conduta e coloca a ministra Carmen Lúcia ali à frente da relatoria disso tudo, né, para fazer o texto do Código de Conduta. Tenta marcar alguns almoços, algumas reuniões com os ministros para falar sobre isso. Ninguém aparece nos almoços, as reuniões são canceladas e fica muito evidente que os outros ministros não querem o Código de Conduta. E aí, a Manuela Alcântara, com o Pablo Giovanni, repórter da coluna dela, os dois trazem essas informações. O Fachin disse que há resistência no Supremo sobre quem fiscalizaria essa condução, essa realização do Código de Conduta. Vamos ler juntos a matéria do Pablo Giovanni, aí foto do Supremo Tribunal Federal, né, do plenário, com os ministros todos ali, por enquanto 10, né, sem o 11º, que pode ser essa vaga ocupada pelo Jorge Messias, como a gente estava falando agora há pouco. Bom, o presidente do Supremo, Edson Fachin, ele admitiu que ainda não há consenso na corte sobre quem deve fiscalizar o eventual código de ética dos ministros. Em conversa com jornalistas nessa terça-feira, Fachin afirmou que há uma resistência entre os ministros quanto à definição de quem será responsável por monitorar todas as decisões ali, os desvios de conduta dos magistrados com a tal da comissão de ética, de uma comissão de ética. Vamos subir um pouquinho para continuar lendo juntos, por favor? Aí. Ele diz o seguinte, abre aspas, nós devemos ter aqui também uma comissão de ética. Quem a acompanharia? Esse é um debate que também está em aberto. Agora, convenhamos que o principal e, quem sabe, o mais eficaz, ele utiliza um termo, de um código de ética, se chama constrangimento. Quem age em desacordo com uma regra ética, efetivamente, precisa se sentir constrangido a repensar um comportamento, a fazer uma autocrítica e dizer, abre aspas, dele mesmo, né, dentro da fala dele, somos todos seres humanos. Aqui não estava bem, reconheço isso e vamos voltar para o caminho que me pareça mais adequado, fecha aspas dele e também da fala dele ali aos jornalistas. O Fachin ponderou que a defesa de um código de ética está ligado a uma mudança histórico-cultural, além de uma transformação comportamental e ele segue, abre aspas. E aí está o debate, saber se nós vamos ter ou não uma eventual comissão de ética para esse fim. A maior parte das percepções nesse momento é no sentido contrário à criação de uma comissão de ética, pelas dificuldades da sua composição, mas esse é um debate em aberto, fecha aspas. Das grandes críticas que fazem ao Supremo nesse momento é que os outros poderes têm essa figura, né, de uma fiscalização daquilo que está sendo feito. Inclusive o próprio Supremo está ali também para entrar em disputas do Executivo com
legislativo. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, ano passado, com a questão do IOF, lembra? Foi parar no Supremo, mas o Supremo não tem essa figura, né? Principalmente da ética e da conduta dos ministros, não efetivamente dentro do Supremo, mas fora também. Se eles têm relações com o que está sendo investigado, com o que está sendo julgado e principalmente com o ministro que é relator daquele caso ali que vai ser julgado, um ministro que é relator, no caso, por exemplo, do Dias Toffoli, que está mais fresco, é mais fácil da gente se lembrar, ele definia se a Polícia Federal podia ir às ruas ou não, podia fazer tal operação ou não, podia fazer tal busca e apreensão, tal prisão ou não. É ele que libera, né, já que o caso estava ali dentro do Supremo. E se ele tem relação com o caso Master, se ele tinha, e ele disse que tinha, confessou essa relação, a partir do momento que ele se diz e confessa que é sócio do Resort Itaiaia, que fez negócios com o Fabiano Zettel, ficou insustentável a presença dele, mas muito por causa da atenção que deram para o assunto. E ele acabou desistindo da relatoria. Então é essa a discussão que é feita, né? Como são essas relações, os trabalhos dos ministros, os filhos que têm escritórios, isso tudo está sendo discutido. E o que o Edson Fachin falou ontem para os jornalistas é que os ministros não estão tão interessados assim, principalmente porque não tem uma figura ali ou um órgão, uma comissão de ética que faça essa fiscalização. Porque quem é que vai fiscalizar que os ministros estão fazendo tudo certo? O Fachin trabalha para votar o Código de Ética da Corte em 2026, mas salientou que a proposta ainda divide ministros e não há consenso. Segundo o presidente, o Código tem duas funções principais: proteger a instituição e os próprios ministros, deixando claras as regras de conduta. Apesar disso, há dúvidas dentro do próprio tribunal. De acordo com o Fachin, alguns ministros avaliam que o momento pode não ser o mais adequado para o avanço da proposta. E seguindo no texto do Pablo Giovanni, tem ainda mais algumas informações, pelo menos essas aspas, para a gente ler juntos aqui, ó. Nós vamos buscar um código formal e articulado para ser visto, escrito e aprovado. O processo de discussão é tão importante quanto a sua conclusão. Eu tenho dialogado constantemente com os ministros sobre esse tema. Há dúvidas e questionamentos, e um desses questionamentos se refere ao timing, ao tempo. Portanto, há quem entenda que o código é bem-vindo, mas não necessariamente neste momento, fecha aspas. Outra das críticas, porque dizem que, o momento é o correto. Afinal de contas, o Brasil todo ficou olhando para a situação e para o STF em relação a como ia conduzir a questão do caso do Banco Master, com a relação do Dias Toffoli com o Banco Master e com a relação da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, fazendo toda a assessoria jurídica por 3 anos num contrato muito milionário, de 130 milhões de reais, em relação a tudo isso que era feito e muito próximo, a pessoa, a mulher, a pessoa que dorme com o ministro Alexandre de Moraes todos os dias. Vamos seguir.